Olá, pessoal. Bom, vamos iniciar aqui a resolução do nosso LDA, dos aspectos quantitativos das reações eletroquímicas, tá? Até agora a gente não só viu os aspectos qualitativos, o que ocorre. Agora essa parte é um pouco mais chata, envolve a matemática do assunto, tá bom? Bom, vamos dar início aí. O exercício 14, as relações quantitativas entre a energia elétrica e as quantidades das substâncias nas eletrólises foram estabelecidas por Michael Faraday, 1791-1869. Julgue os itens a seguir em relação a este assunto e assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, tá? Então vamos lá. Por meio de um grande número de experimentos, Faraday chegou à conclusão de que a massa de uma substância, formada ou transformada durante a eletrólise, é diretamente proporcional à quantidade da carga elétrica que atravessa o sistema de um eletrodo. Exatamente, a gente constatou isso aí nos nossos estudos, né? Foi assim que ele conseguiu estabelecer a maioria das suas leis. A quantidade de eletricidade transportada por um mol de elétrons é chamada de Faraday e é igual a aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa afirmativa é falsa, tá? Porque a quantidade de eletricidade transportada por um mol de elétrons é chamada de Faraday, sim. Só que ela é igual a 96.500 coulombs, certo? O quociente 96.500 coulombs dividido por 6,2 vezes 10 a 23 mol corresponde ao valor da carga de um próton. Está errado. Isso aqui é a relação da constante de Faraday e um mol de elétrons, tá? E corresponde ao valor da carga de um elétron. Conhecendo-se a intensidade de corrente e o tempo de funcionamento dos dispositivos durante a eletrólise, pode-se determinar a carga elétrica que atravessou o circuito? Sim. A gente pode multiplicar a intensidade da corrente elétrica pelo campo, né? A intensidade da corrente elétrica é o I, o tempo é o ΔT, tá? E aí a gente vai obter a quantidade da carga elétrica, que é o Q, beleza? Ou seja, Q igual a I vezes ΔT. Então, essa daqui está correta, tá? Bom, resolvido o exercício 14, vamos passar para o 15. 15. A magnesita é uma matéria-prima nobre, largamente utilizada na obtenção do magnésio metálico, com um campo de aplicação bastante diversificado, tendo na indústria de refratários sua principal área de concentração. É considerado, em geral, de interesse econômico quando o teor mínimo de MgO na base calcinada atinge o patamar de 65%, além, naturalmente, de outras exigências relativas à sílica, ferro, cal e alumínio, que não devem exceder, em média, a faixa de 2,5% a 3%. Outras fontes menos importantes para a obtenção do magnésio são as olivinas e salmouras provenientes de lagos salgados e da própria água do mar. Ao passar uma carga elétrica de 2 amperes durante 9.650 segundos na eletrólise ígnea do cloreto de magnésio, pode-se afirmar que, e aí nós temos os dados aqui, né, da massa molar do magnésio, tá? Massa atômica da realidade, e a massa atômica do cloro, 35,5 gramas por mol, tá? E aí ele quer saber, foram produzidos 24 gramas de magnésio metálico e 35,5 gramas de gás cloro, 24 gramas de magnésio metálico e 1 grama de gás cloro, 2,4 gramas de magnésio, 7,1 gás cloro, 7,1 gramas de gás cloro e 4,8 gramas de magnésio, ou 48 gramas de magnésio e 71 gramas de gás cloro. Bom, vamos analisar, tá? Para isso, nós vamos ter que usar a nossa fórmula, a Q igual a intensidade da corrente elétrica I, multiplicado pela variação do tempo,
tá? Nós vamos substituir os valores que nos foram fornecidos. Quais são os valores fornecidos? Que é a carga elétrica de 2 amperes, que é a nossa intensidade, e a variação do tempo é de 0 até 9.650 segundos. Com isso, nós obtemos uma carga de 19.300 coulombs. E aí, o que a gente faz? A gente descobre os valores em mols, tá? Do magnésio, né? Nós vamos ter aqui 2 mols de elétron para 1 mol de magnésio sólido, tá? Essa é a nossa relação, né? Juntamente com isso, nós vamos ter o quê? Que 1 mol de cloro também está para 2 mol de elétron, certo? E aí nós utilizamos a nossa relação estequiométrica que relaciona carga e mol, tá? Então, 2 vezes, porque são 2 mols de elétron, 2 vezes 96.500, tá? Está para 24 gramas de magnésio. 2 para 1, certo? Então, 19.300 coulomb vai estar para quanto de magnésio? Você faz isso daqui, essa multiplicação cruzada, você chega no valor aí de 2,4 gramas de magnésio. E para o cloro? Mesma coisa. 71 gramas de cloro. Professor, por que 71 gramas de cloro? Porque o Cl2, ó, tá? Ele tem 2 átomos de cloro, Cl2. 2 átomos de cloro é 2 vezes 35,5 gramas por mol. Você vai ter que lembrar lá atrás de estequiometria, tá? 71 gramas. 71 gramas está para 2 mols de elétrons, que é 2 vezes 96.500 coulombs. Fez aqui a nossa regra de 3, porque o valor que a gente já obteve aqui anteriormente, ó, chegamos a 7,1 gramas de Cl2, tá? E aí a gente vai analisar aqui e encontrar a alternativa correta, que nesse caso vai ser a C, certo? Bom, vamos ao próximo exercício. Uma célula eletroquímica contém uma solução de cloreto de ouro 3. Durante 30 minutos, uma corrente elétrica de 5 amperes atravessou essa solução. E aí ele quer saber qual é a massa de ouro que foi depositada no cátodo, tá? Vamos usar a mesma relação matemática que a gente usou anteriormente, que Q é igual à intensidade da carga, que é 5 amperes vezes a variação do tempo. 30 minutos transformado em segundos fica 1.800 segundos, tá? E aí nós vamos ter o quê? Que esse valor vai dar 9.000 coulombs, certo? Como nós queremos saber a massa de ouro que foi depositada no cátodo, nós vamos fazer a nossa relação de 3 mols de elétron para 1 mol de ouro. Tá vendo? 3 elétrons, 3 ouros. E aí nós fazemos a nossa relação matemática, que 3 vezes 96.500 coulombs está para 197 gramas. Então, 9.000 coulombs vai estar para X. Fez essa relação, você chega no valor de 6,12 gramas de ouro, tá bom? Uma indústria de eletrodeposição depositou 29,5 gramas de níquel em uma peça metálica. Para isso, foram utilizadas uma solução de sulfato de níquel 2 e uma corrente elétrica igual a 1.930 amperes. Em relação a esse investimento, calcule quantidade de carga elétrica envolvida. Notem uma coisa, eles não nos deram aqui a variação do tempo, tá? Então, a gente tem que meio que descobrir no final essa variação do tempo aqui, ó, tá? Então, primeiro, para poder definir a quantidade de carga elétrica envolvida, nós vamos ter que fazer a nossa relação estequiométrica, né? Dos mols de níquel envolvidos aí, tá? Então, nós pegamos a própria reação de redução do níquel. Nós temos 2 mols de elétron para 1 mol de níquel. Então, nós pegamos aí 2 vezes 96.500 coulombs, vai estar para 59 gramas de níquel, que é a massa molar do níquel, massa atômica do níquel.
tá? Mas como ele nos deu aqui, ó, 29,5 gramas, tá? Então a gente faz essa multiplicação em x, nós chegamos aí no valor de 96.500, que basicamente multiplicou e dividiu esse valor aqui, né? Que é 2 vezes 96.500, esse valor aqui é uma divisão, e aí a gente chega nesse mesmo valor. E aí qual que é o tempo necessário para essa eletrólise? Como a gente já tem aqui, ó, a nossa quantidade da carga elétrica envolvida, que é 96.500 coulombs, para descobrir o tempo a gente só manipula essa expressão, tá? De relação entre carga, quantidade de carga elétrica, intensidade da carga e variação do tempo. Esse valor aqui passa para cá dividindo, nós chegamos numa variação de tempo aí de 50 segundos. Beleza? O exercício 18. Fontes de hidrogênio. A água deverá ser uma das principais fontes de hidrogênio do futuro. Companhias de energia do Brasil estão começando a pesquisar a viabilidade econômica de se produzir hidrogênio a partir de água, utilizando os reservatórios das grandes usinas hidrelétricas brasileiras. A ideia é produzir durante a madrugada, período em que a demanda por energia é baixa e de menor custo, tá? Para extrair o hidrogênio da molécula de água, utiliza-se o método por eletrólise. A eletrólise faz uso da eletricidade para romper a água em átomos de hidrogênio e oxigênio, passando por ela uma corrente elétrica. Este processo existe há mais de 100 anos. Seu funcionamento consiste de 2 eletrodos, um negativo e um positivo, que são submersos em água pura, a qual se deu maior condutibilidade pela aplicação de um eletrólito, tal como o sal, melhorando aí a eficiência do processo. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Primeiro, na eletrólise da água, além do gás hidrogênio, também é produzido o gás oxigênio no cátodo? Bom, não é produzido porque na eletrólise da água é formado o gás hidrogênio no cátodo e o gás oxigênio no ânodo, ao contrário do que foi falado aqui, né? Conforme as semi-reações aqui que a gente vai ter, tá? A B. A semi-reação que se processa no cátodo pode ser representada pela equação H2 mais 2H mais 2 elétrons? Não, nós vamos ver isso. No cátodo ocorre a redução do íon H+, que está na água, proveniente, conforme a gente vai ter aqui na semi-reação. 2H+, mais 2 elétrons, formando H2 gasoso, tá? Isso é o que ocorre no cátodo. Aqui nós temos um processo de oxidação, mas no cátodo nós temos um processo de redução. A C. Ao aplicar uma corrente de 5 amperes durante 3.860 segundos, é produzido 1 mol de H2? Vamos ver. Não, vai estar incorreta. Porque quando a gente faz essa relação aqui, ó, da quantidade de corrente elétrica, intensidade e variação do tempo, nós temos nosso Q valendo aí 19.300 coulombs. E aí, fazendo a regra de 3, nós vamos chegar em 1 mol de H2, tá? 0,1 mol de H2. Diferente aqui do que foi dito, que é 1 mol, tá? 0,1 é diferente de 1. A D, para produzir 1 mol de H2, são necessários 96.500 coulombs. Vamos analisar? Não, para produzir 1 mol de H2, são necessários 2 vezes 96.500 coulombs, tá? Justamente por a sua equação aqui, ó, da semi-reação, ó. Tá vendo? São 2 mol de elétron, então são 2 vezes 96.500. E para cada mol de gás oxigênio produzido no ânodo, formam-se 2 mols de gás hidrogênio no cátodo. Vamos analisar. Correta, né? Nós temos aí 2H+, né? A gente tem a equação global, a montagem da equação global. E aí, ó, para 1 mol de H2, nós temos 0,5 mol de O2. Fazendo a nossa relação estequiométrica, para 1 mol de O2, nós temos 2 mols de hidrogênio, tá?
Então, a resposta certa é a E. E para finalizar este vídeo, o exercício 19. Baterias são dispositivos capazes de transformar energia química em energia elétrica, por meio de reações eletroquímicas. Atualmente, com o avanço na produção e o consumo de equipamentos portáteis, um dos grandes desafios é fazer com que as baterias consigam acompanhar as novas tecnologias, tornando-se cada vez menores e apresentando um tempo maior de duração de descarga, além de aumentar também o número de ciclos de utilização. Neste panorama, as baterias de íon lítio representam o que temos de mais moderno, pois conseguem combinar alta performance com baixo peso. Supondo que um smartphone apresente um consumo de 50 miliamperes de energia e funcione por um período de tempo de 3.860 segundos, qual que é a massa de íon lítio que participou das reações eletroquímicas envolvidas? Tá? E aí ele nos deu os dados aqui, né? Que a constante de Faraday é 96.500 coulombs por mol, tá? A menos 1. Então, como que a gente resolve isso aqui? Primeiro, a gente tem que pegar, né, a intensidade da carga e transformar de miliamperes para amperes, tá? O ΔT, eles nos deu 3.860 segundos. E aí a gente aplica esses valores na formulazinha da quantidade da carga elétrica e a gente chega aí numa quantidade de carga elétrica de 193 coulombs, tá? Como a gente já tem a quantidade de carga elétrica, a gente consegue relacionar esse valor aí na equação química, né? Então a gente vai pegar a equação de redução do lítio, nós vemos que temos um elétron envolvido, tá? E aí com esse elétron envolvido nós temos que 7 gramas de lítio, que é a massa atômica do lítio, vai estar para 96.500 coulombs, que é o que vale um mol de elétrons, né? Segundo Faraday. E aí o nosso X vai ser o quê? Quantas gramas de lítio nós temos com 193 coulombs? Nosso valor aí de X vai ser o quê? 0,014 gramas. Mas, se vocês observarem aqui, está tudo em notação científica. Então, você desce essa vírgula duas casas, tornando isso 1,4 vezes 10 a ser menos 2 gramas de lítio mais. Ou seja, alternativa B. Beleza? Bom, já está ficando longo esse vídeo de novo. Vou parar ele por aqui. No próximo vídeo eu continuo a partir do exercício 20, tá? E aí a gente finaliza de vez todo esse conteúdo, inclusive o ano. Bom, até lá e muito obrigado por me aguentar até aqui.